Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz o L News aqui pra vocês com notícias que provavelmente vão estragar o seu dia, né? Notícias foram indicadas lá pelo Gabriel96, pelo Gungnir, pelo Alan, pelo Ferreira, pelo Gabriel96, pelo Valentino e diversas outras pessoas lá no nosso Discord. O link do nosso Discord está aqui na descrição, tem uma aba lá chamada Sugerir uma Notícia. Você pode deixar o link da notícia lá e deixar a sua opinião também, tá? Vamos lá, primeira notícia de hoje, cara, muito interessante essa primeira notícia aqui. Após deixar a presidência da Câmara, Arthur Lira compra mansão de 10 milhões no bairro mais valorizado de Brasília. Muito interessante, né? É uma coisa que eu já falei pra vocês e eu já falei isso várias vezes. O salário de político não importa. E quando eu falo isso, as pessoas ficam assustadas, porque eu falo, galera, olha só, o Arthur Lira ganhava, se não me engano, o teto lá do funcionalismo, acho que era 42, 44 mil reais por mês, e obviamente ele não teve um acúmulo de capital trabalhando lá para ter o dinheiro para comprar uma mansão de 10 milhões. Mas essas pessoas, elas são, os políticos do Brasil são as pessoas mais bem afortunadas da história. Onde eles colocam o dedo, dá dinheiro. Vocês lembram do outro, do Cunha, que tinha? O Cunha também. O Cunha teve dezenas de milhões de reais descobertos numa offshore. E falaram, e aí, cara, você tirou esse dinheiro de onde? Ah, fiz umas importações, aí ganhei um dinheirinho. O que eu acho interessante é, assim como o Arthur Lira, assim como o Cunha, assim como o Lula, assim como diversos outros políticos aí dentro do Brasil, quando eles administram os negócios próprios, sempre dá lucro. Mas quando eles administram qualquer coisa para o povo, dá prejuízo. Não é uma grande coincidência? Mas vamos continuar que essa história tem um pequeno follow-up aqui, né? Tem um pequeno follow-up aqui. O Deltan Dallagnol, né? O Deltan Dallagnol compartilhou aqui uma coisa bem interessante. Olha só, para pra pensar o seguinte, vamos lá. Olha que louco isso, a conta não fecha. O jornalista Paulo Capelli detalhou com precisão os números da compra da nova mansão de Lira no Lago Norte, em Brasília. São 10 milhões de reais, valor da mansão comprada por Lira. 7 milhões e 3 milhões financiamento e entrada. Então financiou 7 milhões e deu 3 milhões de entrada, respectivamente. 100 mil reais por mês o valor estimado da parcela, segundo simulações. Né? Uma parcela, para ter 7 milhões de financiamento, 100 mil por mês de parcela. 35 mil reais é o salário líquido do Lira. 5,9 milhões é o patrimônio declarado por Lira em 2022. Então ele tinha um patrimônio de 5,9 milhões em 22. Ficou 2 anos na Câmara e já conseguiu sair de lá e comprar uma casa de 10 milhões de reais. Olha que, como é bonito, né? Como os políticos, eles realmente eles têm algo que ilumina o caminho deles. Tudo que eles encostam dá dinheiro. O cara abre um lava-jato, o lava-jato do cara lava 150 carros por hora. O cara abre um posto de gasolina, pum! O posto de gasolina vende 150 mil bilhões de litros de gasolina em um final de semana. Tudo que os políticos fazem para eles dá lucro. Para nós, dá prejuízo. O valor da nova mansão representa quase o dobro dos bens e do dinheiro que Lira possuía há 3 anos atrás. O valor da parcela supera 3 vezes o salário do líder da Câmara, de Lira na Câmara. Você acha que essa matemática fecha? Comente aí. Que coisa mais maravilhosa, né? Que coisa mais maravilhosa, meus queridos. É tipo, lembra quando o Lula não tinha comprado o triplex? Eu já mostrei essa reportagem aqui pra vocês. Você lembra quando o Lula não era o dono do triplex? Mas depois do processo dele julgado, ele pediu 700 mil de volta da entrada que ele tinha dado no triplex? Vocês lembram disso? Não vou mostrar essa porra, foda-se. Pesquisa Quest perguntou: qual programa do governo tem impacto positivo na sua vida? 33% afirmaram que nenhum dos programas tem impacto. Outra pergunta foi: você tem medo de perder os benefícios se o Lula deixar de ser presidente? 70% afirmaram que não. Estamos vivendo a era em que o eleitor vê o governo, vê o que o governo faz como uma obrigação e não como algo que merece retribuição política e eleitoral, né? Então tá aqui. Olha as pessoas que acham. Qual programa tem impacto positivo na sua vida? Bolsa Família, 20%. Isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Isso aqui é triste, né? Só 10% falaram isso, porque para eles ganham menos de 5 mil, então para eles não vai influenciar nada, né? Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, Pé de Meia, olha só que loucura, nenhum programa.
Será que o povo tá acordando? Será que o povo tá acordando para ver que o Estado é o nosso maior inimigo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ontem eu fui no shopping com as minhas filhas, fui no shopping com a minha esposa. A gente foi lá, almoçou, deu uma passeadinha, passamos por uma loja lá. E eu conversei com uma vendedora. Como é que é o nome dela? Letícia? Letícia. E a gente tava conversando e a guria falando assim, o Estado só atrapalha. Eu tô querendo comprar uma casa. Ela falou pra mim assim, eu tô querendo comprar uma casa, o Estado só me atrapalha. Daí eu pedi pra ela assim, como que o Estado tá te atrapalhando? Ela falou, porque se minha casa é minha vida, eles ficam liberando crédito aí, mas eu não consigo, porque o preço da casa não para de subir. Tá mudando, tá mudando. Falácia, brasileiro paga muito imposto. Pesquisadores dizem que não. Agora me diz pesquisador que trabalha para empresa privada aí. Qual desses pesquisadores não trabalha para uma faculdade que vive de dinheiro roubado e que paga o salário deles com dinheiro roubado? E aí? Diz para mim. É óbvio que se tu perguntar para uma pessoa que vive de dinheiro extraído da classe produtiva e entregue para a classe improdutiva, eles vão falar que é óbvio que o brasileiro não paga muito imposto, tinha que pagar mais. Porque assim os benefícios dele podem continuar sendo pagos, né? As bolsas deles e tudo mais, né? Cara, assim, é uma parada absurda. Se tu pedir pra um político assim, tu acha que o Brasil paga pouco imposto? Ele vai falar, paga pouco imposto. Deveria de pagar mais, assim, eu poderia ganhar, em vez de ganhar 44 mil por mês, podia ganhar 50. Lula não indica ministros para o STJ por 6 meses e corte segue sobrecarregada. Isso aqui é uma notícia boa, tá? O Lula não ter indicado esses ministros aqui, cara, é bom, porque são menos pessoas lá para ver dinheiro roubado da classe produtiva e entregue para a classe improdutiva. E nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui com déficits recorde, déficit nominal soma 998 bilhões em dezembro. É uma notícia velha. Na verdade, até achei que eu tinha pego o gráfico atualizado, mas nós estamos com o gráfico atualizado, que nós já batemos o pior momento do déficit dentro do Brasil. Quando o governo tem muito déficit, ou ele aumenta os juros, ou ele aumenta a arrecadação com mais impostos. Isso aqui é realmente um péssimo sinal, sabendo que nós estamos piores do que nós estávamos na pandemia. Infelizmente eu não estou com o gráfico atualizado aqui, mas nós já batemos o pior momento da pandemia. Só que na pandemia, deixo claro, na pandemia o dinheiro estava sendo pego e redistribuído para a sociedade. Hoje o dinheiro é pego da sociedade e redistribuído para os amigos do governo. Ó, o país tem o resultado pior de alfabetização em prova federal, mas o MEC diz que exame não é indicador. Olha que legal. Pior resultado em alfabetização, mas essa métrica que eles estão utilizando aí não é válida. Né? Por quê? Por que a gente não deixa de calcular os precatórios agora também no déficit do governo? Por que a gente não deixa de somar os gastos do STF também como algo negativo? Porque não é algo negativo, porque o STF adiciona para a população. Você está entendendo o que está acontecendo? Toda semana a gente vem aqui com uma notícia que governo deixou de somar os precatórios no déficit. Governo deixa de cálculo dos gastos dos ministros do STF como sendo algo negativo, agora é algo positivo. Agora a gente para de contar as pessoas que não sabem ler e escrever e o Brasil passa a ser um dos países mais alfabetizados do mundo automaticamente. Eu falei para vocês, como que o governo resolveu? Como que o governo resolveu o problema da educação no Brasil? Aprovando todo mundo automaticamente. Se o teu filho passou de ano, ele não é inteligente? Claro que ele é inteligente, ele passou de ano. E se todo mundo passar de ano automaticamente no Brasil? Significa que nós temos, né, o melhor ensino do Brasil? Ou significa que gera uma bola de neve de pessoas idiotizadas que não sabem nem ler e escrever, indo para a segunda série, para a terceira série, para a quarta série? E aí? Chega um momento que o professor não consegue mais dar aula. O pessoal passa automático na escola, aí passa uma pessoa que não sabe matemática, passa para a terceira série. Aí depois ela passa para a quarta série. Quando chega na quinta, na sexta, lá começa a ter letra, começa a ter um monte de coisa. O cara tá em Nárnia, velho. E aí o professor fala, todo mundo entendeu? Sim, professor. Eu dei meia dúzia, 80% da sala não sabe nem o que tá falando, não sabe nem o que tá olhando. Como é que nós vamos evoluir? Como é que nós vamos ter uma qualidade de educação melhor? Não tem como, cara. Então a todo momento a gente está maquiando os números. Maquia o número da inflação, maquia o número do desemprego, maquia o número de tudo. Vocês caíram em um golpe chamado governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Isso foi, vocês vão ver.
Eu falei pra vocês, eu cantei essa pedra lá atrás. Quando o Lula ganhou as eleições, a gente tava fazendo a cobertura aqui ao vivo. Eu falei, vai ser pior que a pandemia. Isso tudo vai ser muito pior que a pandemia. E o que a gente vê hoje no YouTube? Um bando de estelionatário, um bando de filho da puta falando, não, tá tudo certo, tá tudo bem. As ações estão bem, agora é oportunidade, comprem na baixa. Tá tudo bem. Pra essa galera que tá no topo da pirâmide, tá tudo bem. Porque eles estão lá usando que nem fantoche vocês aí de casa pra falar que tá tudo bem, pra vender essa esperança. E agora a gente vê que a desgraça do país... A desgraça pro Brasil é pouca. Andressa, não vou nem falar o sobrenome dela, anuncia que está buscando partido de centro ou centro-esquerda para se candidatar a deputada federal. Eu lembro até hoje do maior golpe. Eu lembro até hoje do maior golpe que nós caímos no Brasil. Foi a eleição do palhaço Tiririca. Porque ele falou assim, vote no Tiririca. Pior que tá, não fica. E esse foi a maior fake news que a gente caiu aqui dentro do Brasil. Pois ficou muito pior. E eu tenho certeza que Andressa Urach vai ser uma das mulheres mais votadas de todos os tempos na história do nosso país, mostrando que a única saída do Brasil é o aeroporto. Grande abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos, valeu e tchau, tchau.